Olá, Moisés. Olá, Tudo Manfred. bom? Tudo Peguei bem? quase no susto. Olha. Você viu? Chega, eu tinha mais 10 segundos. Deu 8 horas, estamos aí. Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos em nome da Associação Espírita Jesus no Lar. Estamos aí para mais um estudo, para mais um encontro, para mais um momento de reflexão, que possamos juntos nos ligar a Jesus e permanecermos o máximo possível ligados ao nosso Mestre. Vamos à nossa prece, Moisés? Vamos lá. Vamos aproveitar, então, esses momentos, vamos acalmando nossos corações, vamos acalmando nossos pensamentos e vamos nos alegrando, porque estamos nos colocando na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Mestre querido, gratos somos por essa oportunidade do estudo, onde todos podemos crescer, nos aprimorar, tanto a quem nos ouve e tanto nós que falamos. Pois todo comentário, toda leitura, toda interpretação, cabe aqui um crescimento. Depende apenas de nós conseguirmos absorver e escolher querer essa melhora. Gratos a Ti, Deus Pai, somos por podermos existir, por ter nos criado e nos dar a todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, formas para podermos crescer e evoluir. E gratos aos nossos anjos guardiães por nos conduzirem ao caminho do bem. Solicitamos a todos esses espíritos elevados que realmente não desistam de nós, nos guiem. Por mais difícil que possa ser as nossas escolhas, mesmo que muitas vezes não escolhemos o caminho correto, mas todos nós queremos a ascensão, todos nós queremos crescer, evoluir. E por isso somos gratos, Senhor. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá. Então, começando pelo nosso querido Evangelho, segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, e hoje vamos ver o assunto Mundos de expiações e de provas, o tomo 13. Estamos então nesse capítulo, né, vendo como é que é a vida nos diferentes tipos de planetas. E neste subtítulo agora, veremos especificamente o mundo de expiações e provas, que já falamos algumas vezes, né? A Terra se encontra neste nível atualmente. Tomo 13. Só voltando aqui um pouquinho, esse subtítulo ele é quem nos traz essa explicação é Santo Agostinho, numa comunicação em Paris, em 1862. Que vos direi dos mundos de expiação que vós já não saibas, uma vez que vos basta considerar a terra que habitais? Então, né, só estamos comprovando, né, que o Santo Agostinho está nos comprovando que estamos num mundo de provas e expiações. E é só a gente perceber e olhar ao redor o que acontece conosco, o que acontece com cada um de nós, que a gente vai entender o que é um mundo de provas e expiações. Mas temos mais o que dizer. A superioridade da inteligência num grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos apenas saídos das mãos do Criador.
Porque o primeiro nível de planeta, né, é o planeta primitivo, justamente nessa referência, ó, que seria o mundo primitivo, é o número que os habitantes, os seres que estão ali foram, né, entre aspas assim, porque eu estou dizendo que o tempo a gente desconhece, né, ao nosso conhecimento, mas em relação a toda a criação, realmente acabaram de ser criados, né? Então a Terra não mais está nesse nível, já em primitivo, é um mundo de provas e expiações. A inteligência dos seres já mostra isso. Lembrando, ser inteligente não quer dizer que é um ser superior, que é um ser benéfico. Muitos usam inteligência para o mal. Inteligência nada mais é do que uma forma de conseguir entender, compreender, analisar, inventar, criar, né? Mas não quer dizer que está ligada. Não, ser inteligente não quer dizer que é bom. Ser bom é escolha, né? As qualidades inatas que trazem consigo não a prova de que já viveram e que realizaram certo progresso, mas também os vícios numerosos aos quais são inclinados são indícios de uma grande imperfeição moral. Por isso, Deus os colocou numa terra ingrata, para aí expiarem suas faltas, pelo trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito de irem para um mundo mais feliz. Então vamos analisar esse trecho, né? As qualidades inatas que trazem consigo. Cada um fizer uma reflexão, né, de si mesmo, não precisamos preocupar em querer julgar o nosso próximo, o vizinho, os irmãos, né? A gente sabe que isso é errado, mas nem precisamos nem pensar por isso mesmo. Vamos cada um pensar em si mesmo, né? Eu vou falar por exemplo, de mim mesmo, né? Aí eu sei que eu tenho as minhas imperfeições, eu sei que eu faço coisas erradas, né? É um dos, se a gente pode chamar assim, né? Um dos pesos que o Espiritismo nos traz, né? É o conhecimento do que é certo e do errado. Então, nessa transformação que a gente vai fazendo, né? No início, como é que é a transformação? Eu continuo fazendo errado, só que aquilo ali começa a martelar na minha cabeça. Nossa, eu não posso fazer isso não está certo, isso está errado. É assim que começa a transformação, até que uma hora que a gente entra num estado de consciência, peraí, eu sei que isso é errado, para que eu vou fazer? Então não vou mais fazer, né? Então é isso que está nos dizendo aqui, que é, essas qualidades que a gente, né, inatas, mostra que a gente já viveu muitas vezes. Por quê? Se hoje a gente faz uma coisa que é de bom caráter, se é algo que a gente faz que mostra bom senso, mostra moralidade, mostra que a gente está no caminho certo, né? No caminho que Jesus está nos mostrando, não é simplesmente por um passe de mágica, não é simplesmente algo que aconteceu, né? Principalmente quando a gente observa isso nos mais novos, nos mais jovens. A gente muitas vezes fala, né? Olha o caráter que tem aquela criança, o caráter que tem aquela pessoa. Você observa isso logo naqueles primeiros anos. Aquela criança que consegue dividir o seu brinquedo, aquela criança que consegue obedecer e respeitar bem os pais, já mostra que tem essa evolução, né? São qualidades que estão presas na pessoa, por quê? Porque em outras vidas ela já aprendeu e trouxe isso. Lembrando, não sei se a gente já comentou dessa forma aqui, mas quando a gente aprende numa encarnação, esse aprendizado, principalmente das coisas corretas, do caráter, da moralidade correta, isso fica impregnado em nós. A gente esquece, quando a gente reencarna, né? A gente esquece detalhes relativos àquela vida, assim, vamos dizer assim, detalhes pessoais, né? A pessoa que eu fui, que trabalho que eu tive, se eu fui homem, se eu fui mulher, se eu tinha cabelo, se eu não tinha, os detalhes, vamos dizer assim. Eu também tô aqui, ó, olha aqui, ó, não é só você, não. Né? Se usa óculos, se não usa, né? E por aí vai. Mas
aquela questão da pessoa saber que precisa respeitar o próximo, não deve roubar, devemos respeitar os mais velhos, isso a gente observa o aprendizado, aí que está o aprendizado. Se a gente tem uma falha em algum sentido e não corrigiu ela nessa vida, é essa falha que na próxima vida a gente vai tentar corrigir novamente. E a cada encarnação a gente tem os pontos, que cada um seu para fazer isso. Mas, se você aprendeu, se você entendeu de verdade, de mente, de coração, de espírito, de alma mesmo, você aprendeu, aquilo você não desaprende. Não existe regressão na escala evolutiva. Ela pode ficar, às vezes, até parada, mas ela não retrocede, né? Então é isso que está dizendo aqui, né? E no finalzinho aqui, Deus os colocou numa terra ingrata para aí expiarem suas faltas pelo trabalho penoso. Porque, né, igual a gente comentou para trás, provas e expiações, né? As provas, quando eu solicito, quando eu preciso, quando eu vejo, entendo que eu preciso, quero passar por algo para aprender mais, para sentir aquilo ali. Né? Muitas vezes, por exemplo, né, um pensamento, lá no meu planejamento encarnatório, antes de eu encarnar de novo, eu já entendi que é importante a gente respeitar os animais, por exemplo. Né? Mas, mesmo assim, como eu não tive um contato tão grande com animais assim, mesmo entendendo, eu peço para estar mais ligado aos animais, para talvez conseguir estar mais perto aí de ONGs, perto de salvamento de animais. Essas são as provas que a gente pede. Um detalhe muito simples, mas para entender. E a expiação é quando a gente precisa passar por algo que não estamos ainda entendendo tão bem assim, né? Se eu tenho na minha mente, por exemplo, que não, eu posso passar o outro para trás porque eu preciso ter mais do que o outro, né, materialmente, vamos dizer. E não me convenci ainda do que do contrário. Então pode ser colocado para mim passar por situações que eu vou precisar dos outros, né? Essas seriam as expiações, por exemplo. Então a Terra é um local que precisa ter essas questões, né? A Terra ingrata, igual está escrito aqui, por quê? Porque muitas vezes acontecem coisas para nós que, na primeira vista, é uma coisa muito ruim. Mas, se lembrarmos de todo o ensinamento de Jesus, se lembrarmos que é necessário esse caminhar, essa subida de degrau em degrau, né, nós vamos saber que tudo que aconteceu conosco é porque a gente precisava passar por aquilo. E se aquilo está entendido, você não vai precisar passar de novo. Tomo 14. Entretanto, todos os espíritos encarnados sobre a Terra não são para aí enviados em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão, por assim dizer, em educação e se desenvolve ao contrário de espíritos mais avançados. O que Santo Agostinho está nos dizendo aqui? Que não é porque a Terra é um mundo de provas e expiações, né, que vai ter só espíritos de provas e expiações. É isso que está nos dizendo. Existem também espíritos que aqui, por Deus enxergar que aqui eles teriam um progresso que para cada um do que esteja aqui seria vantajoso, e eles também atingiram, viram essa necessidade de cada um, foi permitido esses espíritos ainda primitivos estarem aqui, né? Então a gente sabe que até, eu não sei, na verdade eu não vou saber assim, tão atual, em 2020, mas a gente sabe que no final dos anos 1999, foi encontrado tribos que nunca tiveram contatos com o homem atual, né? Um homem civilizado, né? Aqui na Amazônia, né? Sim, aqui na Amazônia. Então, assim, na verdade, isso acontece ainda de encontrar, né, no mundo inteiro, porque a Terra, Deus aproveita tudo. Não existe nada que seja à toa, nada que seja inválido, nada que seja inutilizado. Deus utiliza de tudo. Então, se temos, né, vou tentar imaginar uma agulhinha pequenininha do pensamento de Deus, né? Eu tenho tanto espaço ali, por que eu não posso colocar ali uma comunidade de espíritos para evoluir e
ter um contato com seres mais avançados, um pouco mais superiores que eles, que seriam nós, né? Que são superiores aos primitivos, para tentar ensinar a eles e a caminhada deles ser mais rápida, por exemplo. Né? É uma forma de se pensar. Como eu disse, é uma figurinha irrisória, né? De Deus, óbvio. Né? Cadê? Vem a seguir. Vem em seguida as raças semi-civilizadas, formadas desses mesmos espíritos em progresso. Né? Então, nada mais é do que espíritos que tiveram suas primeiras encarnações aqui na forma primitiva e conseguiram o progresso, então são seres um pouco mais avançados. Pode ser os mesmos indígenas, mas que já tiveram contato com a cultura a cultura nova, né, a cultura dos tempos atuais. Podem ser também pessoas que estão não em tribos, mas que estão iniciando uma caminhada. Então, tem essa mistura mesmo no plano. Não a mistura na mesma proporção, claro, a proporção de primitivos para provas e expiações é bem diferente uma da outra, mas existem. Né? Então, aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que cresceram pouco a pouco, depois de longos períodos seculares, e das quais algumas puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos. Né? Então, não quer dizer também que, por eles serem primitivos, que eles vão ainda demorar muito mais tempo do que nós, que já estamos em provas e expiações. E se ali, como primitivos, eles são seres primitivos porque estão iniciando a sua jornada, né? Mas e a ascensão deles se foi grande? A gente sabe, por exemplo, que os indígenas são completamente ligados à natureza, respeitam, interagem entre a natureza e eles, né, o ser humano. Então, por que a ascensão deles, às vezes, pode até ser mais rápida que a nossa? Claro que pode. São as escolhas, né? Os espíritos em expiação aí são, se assim se pode exprimir, estrangeiros. Eles já viveram entre outros mundos, de onde foram excluídos em razão da sua obstinação ao mal, e porque eram uma causa de perturbação para os bons. Então aqui, ó, Santo Agostinho está nos dizendo, né? Muitos espíritos que estão hoje aqui na Terra podem sim, e são espíritos que vieram de outros mundos, porque onde eles estavam não tinha mais espaço para eles. A gente sempre gosta de lembrar, não é castigo você ser tirado do seu mundo que você habitava. Isso na verdade, uma benevolência de Deus. Por quê? Ali você não consegue mais interação. Se eu ainda estou relutante a ter determinadas escolhas e todo mundo ao meu redor já mudou, já evoluiu, já cresceu, como é que eu vou conseguir ali ainda relutante? Então eu vou para um lugar que existem outras iguais a mim e também mais inferiores que eu digo, em relação à evolução moral, tá? E ali eu posso aprimorar. É o velho exemplo da reprovação. Eu já citei aqui, né? De reprovação que eu já tive. Manfred também já falou que já teve. Então agora você não escapa. Né? Então, desculpa, o que é a reprovação? Eu tive a oportunidade de fazer aquele ano e não consegui notas para passar. Ao invés de eu ser jogado à reveria, ser expulso do colégio, a desistir, a me tirarem da educação e acabou a minha vida educacional porque eu reprovei, não. Foi me dada outra oportunidade de refazer aquele ano numa nova turma, outros professores, né? E aí coube aquele que reprovou, né, igual eu estou falando de mim, coube, aí eu decidi. Vou ficar com raiva porque eu voltei um ano e vou acabar com mais um ano da minha vida? Ou vou entender isso como aprendizado e não quero que aconteça isso de novo? E graças ao bom Deus, eu consegui ter essa escolha. Porque eu realmente transformei. Eu saí de um aluno de nota ruim
com um aluno que tinha notas boas. Nunca fui o melhor da sala, né? Não vou ficar vangloriando coisas que não existem, mas eu passei a estudar, a dar mais importância, levar mais a a sério. gostar, levar a sério, a entender que é necessário, não deixar para a última hora, né? E por aí vai, né? E porque. Tá. E porque, também, olha só, tem o caso também, igual falou aqui no final da frase que eu li, e porque era uma causa de perturbação para os bons. Também há esse caso. Existem aqueles que estão causando. Não mudam, estão causando mal às pessoas que querem melhorar, também é uma forma daquele espírito ser direcionado a outro orbe. Né? Se ele não ali ele não está condizendo, e Deus está vendo que ali, se ele continuar, ele pode atrapalhar outros. Também é uma forma dele ir para outro planeta. E é o que está acontecendo, né, com o nosso planeta agora. Já falamos algumas vezes, o planeta está se tornando um planeta de regeneração. Aqueles que também estiverem não na mesma vibração de um mundo de regeneração, na mesma elevação moral de poder estar no mundo regenerado, né, resumidamente, também vai ser convidado a ir para outro orbe, ou primitivo, ou provas e expiações, para poder, mais uma vez, tentar. Né? Cabe a cada um de nós escolher o certo ou não. Se me permite, Moisés, isso Sim, tudo que sim, você está falando, isso é o que consta nos textos bíblicos, aquela ideia dos anjos caídos, Lúcifer sim. e aquela turma lá que foi expulso do paraíso e veio parar aqui na Terra. Isso. Nada mais é do que saiu de um planeta que estava também passando por uma fase, uma transição, assim como nós estamos passando, que já tinha tudo de bom, ia ficar melhor ainda, só que esse pessoal estava incomodando, então foram convidados a se retirar, foram expulsos, foram exilados e relegados a vir aqui para esse planeta que acolheu a todos esses corações, não vou nem falar que somos todos nós que estamos assistindo aqui, foram acolhidos com todo o amor que precisavam e com o tempo que precisavam para se despertar. É uma teoria bastante interessante, uma ideia muito bonita, se a gente for pegar ela na sua essência. Mas isso a gente vai deixando para mais para frente. Sim. Então, esses espíritos, né, foram relegados por um tempo entre os espíritos mais atrasados e que têm por missão fazer avançar, porque trouxeram consigo sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos por isso. Os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes. São aqueles também para as quais as misérias da vida têm mais amargura, porque há nelas mais sensibilidade e sentem mais o choque que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Então, olha só, quando o planeta, há tantos mil anos antes de Cristo aí, ainda já tinha o ser humano ali fazendo as suas civilizações, mas não, ainda eram selvagens, né? Ainda eram isolados, não tinha tecnologia, era caçar, comer e dormir, e procriar e continuar, né? Ainda tinha isso. Então esses espíritos vieram para cá, trouxeram tecnologias para nós. A nossa história mostra isso, né? O mais, vamos dizer assim, conhecido são os egípcios, né? Aquela raça que realmente veio trazer um grande conhecimento de avanço tecnológico para nós. E outras também. E por que Santo Agostinho nos fala, né? Por que a gente, né, como espíritos em provas e expiações, sentimos mais, temos mais penoso para nós? Justo porque a gente sente mais isso. Quando a gente está no mundo primitivo, igual eu falei, os índios ligados ali na natureza, não existe um querer mais. É uma necessidade que a gente tem de viver, de sobreviver em harmonia. Aí agora, no mundo de provas e expiações, que é tudo colocado para nós, principalmente regalias materiais, né? Posses, carro, internet, televisão de 77 polegadas,
né? Celular que custa mais caro que um carro, bicicleta que custa mais caro que um barco, e por aí vai. Por quê? Oferta e procura. Olha como é que está agora, né, o alto preço devido à pandemia, devido a outras situações, os grãos, o dólar lá em cima, o grão subindo tanto, arroz custando aí quase R$ 33 em alguns lugares do Brasil já, 5 quilos de arroz. Então, assim, aquela questão, as pessoas ainda estão querendo tirar a casquinha, vamos dizer. E isso nos atrai. Ah, não, eu preciso. Meu vizinho trocou de carro, depois o meu tio trocou de carro, e meu primo e meu irmão trocou de carro. Não, eu tenho que trocar de carro também. Posso ficar com um carro mais velho que os outros, não. Por isso que para nós é mais difícil, porque nós estamos no meio da muvuca. Então, se a gente não tem mesmo a mente segura, a mente serena, realmente travado no certo, sabendo que Jesus, com a sua infinita bondade, infinita misericórdia, encarnou entre nós num momento que o planeta era um mundo ainda que um planeta que tinha saindo do primitivo para provas e expiações, ainda tudo no descaso, as pessoas, né, vestuário era pouco, né, dizendo naquela época, porque Jesus já passou por tudo, já sabe, na época que ele estava crescendo, passou por tecnologia, passou por tudo, né? E reencarnou entre nós, mostrando que não precisa ter a simplicidade é o caminho, o amor é o caminho, não precisamos de mais nada. Então, a gente precisa sempre, sempre, em todo momento, lembrar do nosso mestre. Lembrar o quê? Não só ver, não só pôr a imagem dele na cabeça. Lembrar o que ele fez e imitar ele, seguir ele. É assim que a gente transforma. A gente faz a nossa mudança assim. Primeiro, fazendo o que o outro está fazendo, que a gente sabe que é certo. No caso, o nosso guia, que é Jesus. É aquilo que ele fez, então é isso que eu vou fazer. No início pode ser difícil, pode ser árduo, pode ser penoso. Depois você vai vendo que é gratificante, né? Ajudar alguém, ver o sorriso no rosto e a gente entender que, na verdade, a gente ajuda as pessoas materialmente ou momentaneamente, mas se a gente fizer com coração, vamos perceber que quem está mais ganhando é a gente mesmo. Ao ver um sorriso, né? Ao ver alguém saindo de uma situação difícil porque você conseguiu ajudar, tirando uma pessoa de uma dificuldade, ajudando uma pessoa a carregar uma geladeira na rua, que seja, que ela não ia conseguir sozinha. É benéfico, é muito benéfico quando a gente compreende o porquê dessa ajuda necessária para os nossos irmãos. Que aí a gente sabe que todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está no mesmo caminho. Né? Tomo 15, encerrando. A Terra fornece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios cujas variedades são infinitas, mas que tem por caráter comum servir de lugar de exílio aos espíritos rebeldes à lei de Deus. Ou seja, todos nós já ou ainda fomos contra Deus, né? Foi Deus nos mostrando a bondade, o caminho do bem, a gente, não, isso eu não quero do jeito mais fácil, que é melhor, quero o melhor para mim, eu que sei o que é bom para mim, né? Então, tudo bem, Deus permite. Mas aí a gente vai ter que continuar vindo, revindo, vindo de novo, até a gente aprender e entender que o caminho não é bem assim, né? Precisamos pensar no bem, no amor. Aí esses espíritos têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a perversividade dos homens e contra a inclemência da natureza. Duplo e penoso trabalho que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz reverter o próprio castigo em proveito do progresso do espírito. Ou seja, vamos fazer o bem, vamos pensar no bem, e mesmo que tenhamos planejado algo para nós, mesmo que
um ato nosso tenha trago para a gente uma situação penosa, uma situação árdua, se entendermos, se compreendermos e se fizermos o correto e realmente aquilo tiver a bondade, o amor tiver dentro de nós, pode se reverter. Não quer dizer que uma pena que iria vir venha da mesma forma, pode vir muito menor nem vir. E é assim que Santo Agostinho encerra esse subtítulo, Mundos, Expiações e Provas. Recado dado, Manfred? Recado dado, com direito a spoiler e tudo. Porque nós vamos falar de inteligência e instinto hoje, no Livro dos Espíritos. Vendo só? Eu só estava preparando os nossos amigos para a sua deixa agora. O assunto aqui, né? Como a gente sempre fala, sem querer, essas coincidências, né? Os assuntos Sem meio querer. que se casam, né? Interessante isso. Mas, enfim, mundos de provas e expiações, aquele mundo que a gente vai aprender bastante coisa ainda. E estamos no finalzinho desse mundo. Ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Correr atrás. E merecer ficar aqui quando esse mundo se tornar um mundo melhor. Uhum. Então vamos de Livro dos Espíritos. Inteligência e instinto. Questão de número 71. Então, inteligência. Começar explicando, porque não sei se vocês já repararam, mas Moisés, que já conhece a gente há um pouco mais tempo, já entendeu que temos um problema com palavras. Para estudar, tem que entender o que significam as palavras. Então, a primeira palavra a se entender, inteligência. O que significa inteligência? É a capacidade de fazer conexões, de ligar ideias, ligar coisas, ligar conceitos, pensamentos internamente. Pegar sei lá, por exemplo, caçar. Eu sei que eu preciso caçar determinado animal, e determinado animal não dá para caçar porque a carne não é boa, não vai ser bem. Quer dizer, para mim já nenhum tipo de carne funciona, né? Mas enfim, um tipo de animal dá para comer, outro tipo não dá para comer. Eu preciso caçar para viver. Então já é uma informação que eu tenho que processar. Então eu tenho que começar a procurar determinado animal. E aí começar a fazer as ligações, tá? Mas esse animal, ele corre mais do que eu, ele se esconde assim, ele é mais bravo do que eu. Fazer essas ligações mentais, esses raciocínios, para chegar a determinadas conclusões, a determinadas ideias. Então isso é inteligência. Instinto é um tipo de inteligência, mas tem uma pequena diferença que nós vamos ver agora. Vamos tentar explicar de um outro jeito aqui. Então, Kardec começa perguntando na questão 71, desse jeito. A inteligência é atributo do princípio vital? Lembra o que é princípio vital? Princípio vital é aquele fluido que perpassa a matéria e ao contato com o oxigênio se transforma em fluido magnético animal e possibilita esse movimento da matéria. Kardec está perguntando se a inteligência é propriedade desse fluido. Mas como assim? Por que ele está perguntando isso? Porque ele percebeu um negócio interessante. Às vezes parece que o corpo funciona sozinho, não é? A gente às vezes faz coisas que a gente não queria ter feito, ou nem pensou em fazer e fez. Então Kardec está perguntando isso. Do que se trata? Essa inteligência, ela é parte do princípio vital? Desse fluido que nos dá a vida? Não. Pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. Ou seja, só funciona. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se.
Então, a inteligência está onde? Está fora da matéria. E ela só consegue se manifestar no mundo físico através de algum tipo de situação. Vamos conversar sobre isso já já. Então, necessário é que o espírito se una à matéria animalizada, ou seja, já perspassada pelo fluido vital, para intelectualizá-la. Intelectualizar a matéria. Automaticamente eu confesso que essa resposta eu ainda não consegui entender totalmente, porque, pensa, é preciso que o espírito se una à matéria para intelectualizá-la. Intelectualizar vem de quê? De pensar, não é? Fazer a matéria pensar. O que significa intelectualizar? Não é só isso. Significa dar vontade à matéria, dar forma à matéria, ativar a matéria, ativar o programa. Quase que eu dei já dei um spoiler de mim mesmo aqui. Eu vou tentar explicar isso de um outro jeito, vocês já vão entender. Então, a inteligência, agora vamos pegar uma resposta, uma observação, uma análise de Allan Kardec que ele fez dessa resposta. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, ou seja, específico de certas classes de seres orgânicos, e lhes dá com o pensamento a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade. Eu sou único. Como é que diria Descartes? Penso, logo existo. Eu sei que tem mais uma frasinha que continua aqui, mas eu não lembro agora como é que é. Penso, logo existo. Então é isso. E de que constitui uma individualidade, ou seja, eu penso sozinho, vocês não pensam igual a mim. Eu não tenho os mesmos gostos, as mesmas atitudes que qualquer um que está nos assistindo. Ou que você, Moisés. Né? Nós não temos os mesmos pendores. Nós somos individualidades, ou seja, cada um por si, cada um do seu jeito, cada um se fazendo do seu jeito, a seu modo. Cada um, assim como os meios de estabelecerem relações, ou seja, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Então, cada um tem o seu jeito de se relacionar com o ambiente, como Moisés colocou há pouco, do meio ambiente. Cada um tem o seu modo particular de se correlacionar com o meio ambiente. Alguns gostam de animais, outros já não gostam. Outros gostam mais de plantas, outros preferem os seres humanos, outros preferem se isolar de tudo, se levantar muralhas ao seu redor para não receber nenhum tipo de influência de ninguém, não quer saber de ninguém. Então, cada um vai fazendo do seu jeito, do seu gosto. E vai provendo às suas necessidades à sua maneira. Ou seja, o que são as necessidades? Necessidades básicas de uma sobrevivência. Comer, beber, dormir, reproduzir, enfim, se manifestar, falar o que pensa, falar o que sente, assim por diante. Continuando em Kardec, podemos distingui-las assim. Primeiro, os seres inanimados, que são constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. E terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade, ou seja, estão vivos, e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Então, nós temos aqui várias classes, várias situações que o Kardec nos levanta, que nós vamos dar uma atenção melhor a isso mais para frente, quando falarmos dos 3 reinos: reino mineral, reino vegetal e reino animal.
Porque nós temos que entender o seguinte, isso é importante nós pensarmos. Deus não cria seres à parte. Repetimos, Deus não cria seres à parte. Então, tem que ter uma ligação entre o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Tem que ter uma ligação, porque senão Deus estaria só fazendo algumas experiências, sei lá, ele cria um pacote assim, um pacote aqui, e isso não traz a ideia de justiça. Porque alguns seriam, então, privilegiados, eu vou fazer agora uma porção de espíritos, aqui eu vou fazer uma porção de rocha, minerais, e aqui eu vou fazer uma porção de vegetais, fazer uma porção de animais diferentes, e aqui uma porção de homens mais inteligentes. Se eu pensar assim, eu estarei blasfemando contra Deus. Não há ideia de justiça desse jeito. Você ia falar alguma coisa, Moisés? Não. Não? 72. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Mas o Kardec aí, ele não se contentou, ele não era o que ele queria saber. Então ele continua a pergunta, ele complementa a pergunta. A. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila, ou seja, absorve? Vamos sugar a inteligência para a gente? Como tira e assimila o princípio vital da vida material? Ou seja, da mesma forma que nós absorvemos esse princípio vital para possibilitar a manifestação espiritual no mundo físico, da mesma forma nós absorvemos a inteligência, o princípio inteligente que seja? Ó, a resposta do Espírito. Isso não passa de simples comparação. Todavia, inexata, ou seja, não tem nada a ver. Porque a inteligência é uma faculdade, uma capacidade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Moral é tudo aquilo que é relativo a pensamento e sentimento, se transformando em ações ou não, parte daí. Tudo isso é a parte moral do ser. Demais, olha agora, o complemento da resposta. Como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Ou seja, não adianta querer insistir, porque não tem como responder isso. Não há como saber isso. Nós não temos condições de compreender. Lembra lá nos primeiros capítulos, as primeiras questões que nós levantamos, quando falávamos sobre Deus, que eles nos alertaram, que nos informaram que nós não temos faculdades, capacidades, conhecimentos o suficiente para compreender Deus? Essa questão da inteligência é a mesma coisa. Então, ponto final, encerra o assunto. Ponto final, encerra o assunto. Não insiste mais. Não vai ter resposta. Tanto é que Kardec vai mudar de assunto agora. O instinto independe da inteligência? Então, agora vai falar de instinto. Instinto é uma coisa e inteligência é outra, e uma coisa não tem nada a ver com a outra? Precisamente que não. Por isso que o instinto, ou seja, pela razão que o instinto é uma espécie de inteligência, é uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, o instinto é aquilo que nos mantém vivos, por assim dizer, em primeiro lugar. É o que vai despertar reflexos, despertar ações e reações na gente, ou em todos os seres vivos, nos organismos vivos, para poder se manter vivo o máximo possível de tempo aqui na Terra. 74. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e inteligência, isto é, precisar, entender, perceber onde um acaba e onde o outro começa? Não, porque muitas vezes eles se confundem, se entrelaçam, se misturam. Mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência.
Então, o que é um ato? Vamos pegar um exemplo para entender o que o Espírito está falando. Uma coisa se mistura com a outra, mas dá para perceber quem é quem. Então, um exemplo. Fiquei pensando aqui um tempo, aí nosso querido Adamastor, com sua grandiosíssima misericórdia, dá o socorro na hora certa e faz o seguinte exemplo, assim, ó. Todos nós temos que comer, isso é um instinto. Mas o cozinhar, o alimento, preparar, isso já é da inteligência. Eu preciso comer, vou comer qualquer coisa. Tanto é que antigamente se comia o que aparecia, grãos, frutos, carne crua, come e vai embora. O negócio é comer porque precisa sobreviver, precisa manter o organismo funcionando, precisa mantê-lo abastecido. Agora, quando a gente vai desenvolvendo a inteligência, como Moisés colocou, fazendo spoiler já desse assunto de hoje, no evangelho de hoje, a inteligência que a gente vai desenvolvendo, vai ampliando as nossas capacidades de fazer ligações internas, vai pegando uma receita daqui, criando um modelo dali, coloca um sal, descobre um sal, descobre a pimenta, descobre um... Vocês gostam de coentro aí em Minas, né, Moisés? Vocês são mineiros, vocês gostam muito de coentro. Usa sim. Nós aqui do Paraná não era tão chegado, não, mas enfim, pelo menos eu não. Mas aí que tá vendo, as culturas como é que já vão se misturando e já vão criando outras formas de fazer aquilo que eles precisam fazer. Então, o ato de comer, a necessidade de comer é um instinto. Agora, o preparo, aquele cuidado, os Masterchef da vida, isso já tem a ver com inteligência. Acho que deu para clarear bem agora o que é a diferença de um e de outro. Ótimo exemplo. 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas, ou seja, o instinto, aquilo que nos conduz naturalmente, diminuem à medida que crescem as intelectuais? Então, tipo, conforme ficando mais inteligente, nosso instinto se perde? Não. O instinto sempre existe, mas o homem o despreza, não dá mais atenção. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a própria razão, porque ele nunca se transvia. Instinto não se corrompe. Quem se corrompe é a inteligência. Quem se corrompe é a inteligência. Então, o que é se transviar? É se afastar do bom caminho. O instinto nunca vai se afastar do bom caminho. O instinto, se precisar matar para sobreviver, vai matar o necessário. Como Moisés citou os indígenas, eles vão se alimentar da caça, mas vão caçar aquilo que eles vão consumir. O ser humano inteligente é o único que mata por prazer. Que mata, ele só tem uma boca. Mas ele quer matar, sei lá, vários animais para mostrar que é o tal. Se deixa levar por vaidades, por egoísmo, pelo orgulho. E aí comete barbaridades. E aí começa a acarretar dívidas para com o ambiente, para com Deus, para com a sociedade, para com tudo que há por aí, e tem que viver nesse mundo de provas e expiações. Traduzindo, né, o que o Moisés colocou, as provas, as lições a serem aprendidas e a expiação, se pudermos colocar assim, comparar com a escola. Gostamos de usar os exemplos de Kardec, porque Kardec era pedagogo, nós também somos pedagogos, então, sem querer fazer comparações, mas enfim, daria para comparar que as expiações seriam as disciplinas, as matérias a serem aprendidas numa sala de aula, numa escola. Então, você tem lá na escola, você tem matemática, português, você tem ciências, biologia, física, educação física, assim por diante. E aí você tem as provas de cada disciplina dessas. A vida de expiações é assim. Nós temos a disciplina para aprender, as matérias a aprender. A ciência, eliminar orgulho, eliminar arrogância, eliminar vaidade, eliminar essas coisas, ou seja, né, deixar de ser ranzinhos, deixar de ser chato. Essas são as expiações. Então, acho que agora deu para amarrar uma coisa com a outra aqui. E esses primeiros, que são aquilo que nos conduz, aqueles sentimentos que nos conduzem, aqueles pensamentos internos,
que nos conduzem, esses não se corrompem. Já os outros que estão passando pelas disciplinas de matemática, ciência, estão desenvolvendo o raciocínio, estão encontrando formas de ludibriar os outros. Infelizmente. Quando o coração ainda está impuro, é isso. Quando o coração está puro, pode ter até aula de física nuclear que nunca vai desviar o assunto, vai fazer só coisas para o bem. Sempre. Uhum. Aí o Kardec coloca a seguinte, ele complementa a questão com a porque nem sempre é guia infalível a razão. Por quê? Por quê? Seria infalível, ou seja, a razão é o quê? A razão é o quê? Esse pensamento consciente. Ela é falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, por que a gente não pode se basear ainda na nossa razão? Porque nós só usamos a razão para interesse próprio. Para sua própria vantagem. A gente não quer saber de usar a razão ainda, totalmente, para ajudar os outros. Para fazer o que precisa. Para acolher, para amparar. O outro está com dificuldade, vou lá, vou ajudar de alguma forma. Pelo menos explicando, mostrando um outro funcionamento, uma outra forma de fazer aquilo para ele conseguir se dar bem também. Não, a gente não faz isso. Dificilmente fazemos isso. E quando fazemos uma ou duas vezes, a terceira vez ou quarta vez já encheu o saco, eu já não vou mais fazer. Porque ele não aprendeu ainda. Então nós ainda somos assim. Esse é o problema do ser humano ainda. Mas, enfim, continuando. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Ou seja, o que é o livre-arbítrio? A capacidade de escolher entre as coisas que existem, entre o bem e o mal, entre fazer e não fazer isso ou fazer aquilo, fazer ou deixar de fazer, mas principalmente nos pensamentos que habitam nossa mente, escolher o pensamento que nós vamos alimentar, que nós vamos dar vazão, que nós vamos tornar em ação. Porque tudo começa no pensamento. Tudo. Tudo. E se nós temos esse pensamento racional, nós temos condições de fazer a análise. Antes de torná-lo uma ação, nós teríamos condições de entender os prós e os contras, fazer esse pequeno balancete. Mas não fazemos ainda. Por isso que nós ainda estamos num provas e expiações, porque precisamos aprender a fazer essas escolhas. Até agora só fizemos escolha errada. Só fizemos escolha para si próprio. Não fizemos escolhas para a coletividade. Seguir sempre aquela regra. É bom para você, Moisés, e não é bom para mim? Então não serve. É bom para mim, mas não é bom para você? Deixa eu pegar essa aqui, agora. Essa câmera do contrário, ela me derruba toda vez. Tá de novo. Se é bom para o Moisés e não é bom para mim, não serve. Se é bom para mim e não é bom para o Moisés, também não serve. Ah, mas é bom para o Moisés e é bom para mim. Mas não é bom para os outros? Também não serve. É bom para os outros e não é bom para o Moisés e nem para mim? Também não serve. Tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para todos. Senão não vale, não serve. Enquanto não aprendemos a pensar assim, estaremos ainda visitando o planeta de provas e expiações. Porque essa é a finalidade. É um planeta já de seres inteligentes, que tem já capacidade intelectual, tem capacidade de raciocinar, já são mais avançados, mais evoluídos, mais desenvolvidos, mas ainda não estão conseguindo usar esse intelecto para fazer essas escolhas mais acertadas. Quando conseguir, vai para a regeneração. Então, colocando agora uma análise de Allan Kardec, o instinto é uma inteligência rudimentar, ou seja, rústica, aquela inicial, primordial, inicial, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato
deliberado. O que é um ato deliberado? Decidido através de uma análise. Vou fazer assim, e o resultado vai ser assim. Isso é uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então, para começar a entender isso aqui, permita-nos agora usar de uma linguagem mais conhecida nossa. Significa que nós, seres humanos, temos dois tipos de inteligência. Uma rudimentar, que é aquela básica, e uma mais elaborada. Vamos comparar assim. O corpo físico, a matéria, vocês já ouviram falar em DNA? Aquela hélice que tem um monte de informações, e aí vai moldando o corpo conforme as características próprias daquela espécie. Isso tem isso é uma inteligência, vamos colocar assim, o corpo físico, a matéria física, ela tem um programa básico, como se fosse o MS-DOS dos computadores. Aí o Moisés vai poder entrar melhor e explicar o que é um MS-DOS, mas é um programa básico. Sem esse MS-DOS, me corrija agora, Moisés, se eu estiver errado, mas sem o MS-DOS, o Windows não funciona, é isso? Ele precisa desse MS-DOS. Precisa dele. Se não tiver esse MS-DOS, que são os comandos básicos para fazer aquela máquina funcionar, não adianta instalar um Windows que ele não vai funcionar. Então, o que o espírito precisa para manifestar-se no mundo físico? Ele precisa de um programa básico. Isso é o que chamamos de instinto. Cada ser tem esse instinto, tem esse programa básico. Porque vamos entender assim, vimos que no início Deus criou a todos simples e ignorantes. Ou seja, sem saberes e sem sentimentos. Não pensa e não sente. Não tem nada. Está zerado. E nos dá a eternidade para aprender. Mas para aprender, precisamos nos ligar à matéria. A matéria por si só, ela não vai ensinar nada. Ela precisa, então, de uma programação. Lá dentro tem uma programação. Tem um DNA. Não é à toa que os cientistas estão descobrindo que a matéria básica ela é onda, é não sei o quê, e é cheia de informação. Eles já dizem assim, o átomo é um pedaço de informação concentrada. Eles falam isso na física quântica, os cientistas falam isso. O átomo, aquela partículazinha minúscula que tem aquelas bolinhas lá, uma bolinha no meio, umas bolinhas girando ao redor, os físicos que me perdoem. Isso é um pedaço de informação concentrada, que vai obedecer a alguma coisa. Eles estão começando a entender que quando olha, ele atende a alguma coisa, e quando não olha, ele é estático. Eles já perceberam isso. Então, a matéria, ela tem essa programação. Ela é interligada, de alguma forma, as moléculas elementares são ligadas, e ali já tem informação, já tem esse MS-DOS rodando. Esse programinha básico de computador. Por quê? Porque o espírito, o princípio inteligente, não sabe nada. Então ele precisa ser conduzido. No início das existências, o princípio inteligente ele é simplesmente conduzido qual um marionete, qual um bonequinho de fantoche. Ele obedece a comandos. Aos poucos vai progredindo e vai desenvolvendo o intelecto. Começa a ter os seus primeiros pensamentos circulares, que é a fase do reino animal. Mas isso também é um progresso gigantesco, quase que infinito. É enorme esse progresso. Até conseguir chegar a um ponto desse intelecto, desse raciocínio, esse pensamento, melhor dizendo, ele se tornar circular. Isso aqui. O pensamento começa a ser circular. O que é um pensamento circular? Eu vou pegar um exemplo que algumas pessoas vão talvez meio que odiar, mas eu descobri esses dias e achei muito interessante.
Porque tem pessoas que têm pavor de aranha, mas tem pessoas que criam aranhas em casa, aquelas grandonas, aquela tarântula, caranguejeira. E sabe o que me disseram? Um desses que criam, um amigo meu, pois é, a gente tem amigo de todos os jeitos, né? Ele disse que uma aranha, ela precisa estar em contato com você pelo menos a cada 3 dias. Ou seja, o limite do esquecimento é 3 dias. Se passar 3 dias, ela vai te estranhar. Não sei se vocês viram um vídeo que andou rodando no WhatsApp por aí, de um menininho dos seus 10, 11 anos, pegando aquela aranha, abrindo a bocoura da aranha, que assim, mexendo e tal, e a aranha não agrediu. Não agrediu. Ela se deixou, ele pegava com a mão, pegava o dente, sei lá o que é aquilo, ficava a fucícula, sei lá o que, aqui e tal, e ela deixou. Uhum. Então, isso tudo é o quê? É uma programação. Nós precisamos aprender. Nós, de início, somos levados ao aprendizado. Então, esse período de 3 dias que eu quis dizer aqui, é o quê? É um período que está começando a pegar no tranco o pensamento. Ele já vai a 3 dias, mas aí ele esquece. Se não tiver o contato constante, vai esquecer. Se continuar, ele vai se lembrar, esse ser, essa criatura, vai se lembrar e vai sempre te acolher, vai entender que você é do bem. Vamos pegar nossos cachorros. Aquele primeiro momento, você pega aquele bichinho e ele vai te acompanhar pro resto da vida. Se você criar um vínculo com ele e ficar 5, 7 anos longe, você vai voltar, ele vai te reconhecer. Porque ele já tem mais pensamento desenvolvido. Então, esse pensamento ele vai se desenvolvendo, desenvolvendo, até que ele se torna circular. E nesse pensamento circular, consegue conceber Deus. Conseguiu conceber Deus? Ali é o ponto que se torna espírito. Vamos guardando essas informações, nós vamos começar a falar mais sobre isso daqui para frente. Chegou a condição de espírito, vai vir para as primeiras encarnações em planetas primitivos de novo, porque esse progresso sempre vai passando pelas diversas categorias de planetas, conforme a evolução do reino mineral, vegetal, animal e humanídeo também, o ser humano. Humanídeo, o ser humano. E aí volta para o início, vamos dizer assim, da escada, agora como ser humano. Ainda agindo como animal, porque é o que ele sabe, e a matéria ainda conduzindo ele, só que agora já tem condições de começar a pensar. E aí começa o grande trabalho dessa criatura, desse ser, dessa individualidade. Ao invés de se deixar conduzir pela matéria, passar a dominar a matéria. Porque o corpo humano também tem esse programa, também tem essa programação, também tem essa condução, porque precisa. Porque sozinho o espírito não sabe administrar isso. Ainda não. Mais para frente pode ser. Mas por enquanto não. Então ele precisa desse programa para ele poder se manifestar. Esse seria talvez o sentido de intelectualizar a matéria. Mas enfim, vamos descobrindo junto aí o que significa tudo isso. Mas aí que está agora o detalhe. Enquanto não domina a matéria, o espírito é um escravo da matéria. O corpo é o tirano do espírito. Porque o corpo, ele se acostuma. Ele gosta de ser mimado. O corpo gosta de ser acariciado. O corpo gosta de ser visto, observado, apreciado. O corpo gosta de ser o centro das atenções. Então aqui nós descobrimos agora o quê? Que vaidade, egoísmo, preconceito, orgulho e assim vai, esses vícios são do corpo. O espírito aprendeu, ele precisa se libertar disso agora, precisa deixar disso. Mas é tão gostoso as pessoas ficarem me achando tão inteligente, tão especial. Para que eu vou mudar? É tão gostoso eu poder mandar nos outros fazer cara de mal e todo mundo sai correndo apavorado e vai fazer o que eu mando. É tão gostoso eu ter posses e poder fazer o que eu quero. Ficar numa boa, sombra e água fresca. É tão gostoso eu pegar só as coisas para mim, não ter que ficar preocupando com o outro. O outro que se vire.
É o corpo nos conduzindo. Esse é o nosso grande trabalho. A gente se viciou de uma tal forma, a gente se acostumou de uma tal forma a se permitir conduzir pelo corpo, que agora está difícil de tomar as rédeas disso. Kardec, em algum lugar, eu não lembro agora, isso é daquele tempo que eu não fazia fichamento, mas a hora que eu achar, eu vou anotar isso, aí eu vou falar para vocês onde está. Kardec fala assim: nós somos carruagens conduzidas por cavalos desgovernados. Carruagem, todo mundo sabe o que é, não é? Aquele veículo de transporte dos anos 1800, mais de luxo, mas ele era conduzido por cavalos, por uma parelha de animais. Se você soltar as rédeas, ele vai embora. Se não tiver um condutor firme, os cavalos eles vão achar o lugar que eles querem. Não vão para onde você quer, não. E é assim. E aí, essa é a grande causa dos nossos sofrimentos, porque o espírito até gostaria de começar a tomar algumas decisões, mas a gente viciou tanto o nosso corpo, nós pegamos aquele programa básico e viciamos, enchemos de vírus. É igual o computador, já assim, que não tem mais o que fazer. Ou você arranca o HD, ou você joga ele fora inteiro, o computador, e compra um novo. Nós estamos nessa condição, porque já desde pequenininho, desde que a gente nasceu, a gente se vicia. A gente descobre que se abrir o berreiro, já vem alguém correndo dar comida, já vem correndo alguém limpar a gente, vem correndo fazer alguma coisa, vem correndo brincar. A gente já se vicia ali. E ali, conforme a sociedade que a gente está inserida, a família e tudo mais, vai nos moldando, já começa a exercitar o egoísmo de pequenininho. Ó, isso é do papai, esse é da mamãe, esse é do filhinho. Já começa a ensinar assim o egoísmo. Não estou dizendo que é certo ou errado, gente. Estou só falando, tá? Estou dando exemplos. Por favor. E aí, quando começa a ir para a escola, não, porque é coisa do coleguinha, não pode mexer, porque é outro, porque é meu, porque é seu, começa aquelas brigas. Aí começa a trocar as ideias lá, não dá certo, começa a pegar no tapa. Quando é mais forte, se sente o valentão. Quando é o mais fraco, começa a se sentir a vítima. E esses traumas, de todos os jeitos, a gente começa a desenvolver cada vez mais. Chega na adolescência, na juventude, na fase adulta, então isso está tudo consolidado. Se não tomar cuidado, vai viver assim pro resto da vida. A gente se viciou a se deixar conduzir pelo corpo físico. Ao invés do espírito tomar as rédeas desse corpo e começar a dizer, aqui quem manda sou eu. E aí passa a ter existências miseráveis, tristes, infelizes, porque não buscou forças, e acreditem, os espíritos nos ensinam isso. Todos nós temos força para superar isso. A gente é que não quer. Primeiro que a gente não descobriu, a gente não quis descobrir, a gente não quer usar. É mais cômodo. É muito mais fácil acreditar que o mundo é o problema do que eu ver que eu sou o problema. E aí a pessoa começa a viver infeliz, porque começa a se afastar, os outros começam a afastar, não começa a se adaptar a mais nada, começa a se perder em muitas coisas, começa a se enfiar em muitos vícios, e aí aconteceu o quê? Aí vira um Moisés e um Manfred da vida que reprova de ano, no caso, reprova de vida. Vai ter que começar tudo de novo. Não é, Moisés? E nem sempre tem aquela coragem e desperta aquela determinação de buscar fazer certo dessa vez, tirar notas melhores, como o nosso amigo aqui falou. Eu não sei se eu melhorei naquela época, mas enfim, eu não lembro, faz tempo já. Eu já estou numa idade que eu me permito esquecer certas coisas. Se não se esforçar, tem muitos que não se esforçam e continuam e vão repetindo, reproduzindo os mesmos erros. Sabe por quanto tempo, gente? 20, 30 anos não. Vamos falar de 1.000, 2.000, 5.000 anos, repetindo os mesmos erros. E aí a gente chega agora aqui e quer mudar tudo num passo de mágica. Não acontece, não vai. É difícil. Se nós não nos apegarmos a Jesus, aos ensinos do Cristo, aos ensinos dos Espíritos que vêm traduzir, por assim dizer, os ensinos de Jesus, se não nos apegarmos a Deus, nosso Criador, dificilmente nós vamos ficar nesse mundo. Nós vamos ser convidados a nos retirar de novo para um planeta inferior. Como diria Haroldo Dutra Dias, quando ele pega uma citação desse
Ele descreve mais ou menos isso também. Ele coloca assim, vai para um outro planeta, comer mamute cru, começar tudo de novo. Nós aqui já temos McDonald's, lá vai ter que comer mamute cru, que foi o que aconteceu com a gente. Saímos de um planeta que já tinha McDonald's, sem fazer propaganda, mas enfim, e viemos para esse mundo e tivemos que caçar mamute, para comer mamute cru, porque nem fogo não tinha descoberto ainda. Isso há 300, 400 mil anos atrás ou mais. Então faz as contas. Quanto tempo nós já perdemos? E vamos continuar perdendo? O Espiritismo vem nos ensinar ser senhor de si. Eu adoro uma frase dos muçulmanos. Eles falam assim, Alá proteja-te de ti mesmo. Eles já entenderam que nós somos o próprio problema. Então está na hora de começarmos a enxergar que somos esse problema e começarmos a nos esforçar para mudarmos isso. Vai ser fácil? Não. Vamos conseguir nessa vida? Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas se não começarmos agora, vai demorar mais ainda. Vamos perder mais uma existência? Sem pelo menos fazer uma tentativa sequer? Essa é a reflexão de instinto e inteligência. A diferença. O programa básico do corpo nos conduzindo, ou vamos começar a fazer as... Aliás, esse que é o problema. O programa básico, como nos ensinam os espíritos, ele funciona direitinho. É aquele M-DOS funcionando que é uma maravilha. Só que aí nós colocamos o nosso Windows, que seria o nosso espírito, e mistura isso. Só que de tão distorcido que a gente já está, interfere até no funcionamento desse MS-DOS e vicia ele. E aí passa a não funcionar mais direito. A gente quer comer, precisa comer, começa a exagerar na comida. Começa a ficar obeso. Começa a virar hipertenso, começa a ter problema de sei lá o quê por causa do excesso de comida. Um exemplo. Quando a gente começa a falsear o nosso instinto. Ah, porque hoje tem chocolate fácil, porque a gente tem mel fácil, porque a gente tem bolo fácil, a gente tem sorvete fácil, né? A gente sabe que tudo isso é um veneno pra gente, mas que delícia. Tudo certo, dá para comer isso? Dá para comer, mas não precisa exagerar, não precisa comer 2 quilos por dia. 1,5 kg tá bom também. Então é isso, gente. O que teríamos para dizer, ou tínhamos para dizer hoje, é isso, com relação ao nosso mundo de provas e expiações, como disse o Moisés, nos trouxe as palavras, as instruções, e sobre instinto e inteligência, que os espíritos nos trouxeram, que Allan Kardec descreveu, soube brilhantemente desenvolver essa ideia para a gente, para esse nosso entendimento. Então, queridos companheiros e companheiras de jornada espírita, jornada terrena, quer dizer? Terrena. Tínhamos até esquecido nosso bordão já, né, Moisés? Estamos aí para estudarmos juntos, para buscarmos juntos. E aí, uma perguntinha básica, vamos provocar um pouquinho. Como é que andam os evangelhos no lar? Já tem alguém fazendo? Já sentiu alguma diferença? Depois posta aí pra gente. Se houve alguma mudança, se manteve a disciplina, está fazendo toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, não por causa dos espíritos, mas para disciplinar a si mesmo. Estamos fazendo? Sentiram alguma diferença? Perceberam alguma coisa? Não perceberam nada? Já desistiram? É chato, é esquisito? Dá um mal-estar? Comentem conosco, vamos partilhar, vamos começar a nos envolver, participar um pouco mais conosco, para a gente poder também direcionar alguns comentários, algumas coisas, já que vocês não fazem mais perguntas. Então, tudo certo. Ainda estamos abertos às perguntas. Façam as perguntas se quiserem. Sim. Então vamos. Importante as perguntas. Exatamente. Para saber também se estamos passando alguma coisa de forma digna, né? Então vamos aproveitar esses momentos de estudo, essa euforia, essa exaltação causada, vamos voltar ao nosso estado relaxado, buscar uma posição tranquila, fechar nossos olhos, vamos respirar, vamos
buscar uma conexão com nossos anjos da guarda mais uma vez. Vamos buscar o contato com o nosso Mestre Jesus. Vamos nos sentir na sua presença ainda. Querido Mestre, graças pela oportunidade de estarmos estudando teus ensinamentos, dessa forma que os Espíritos nos trouxeram, que nosso querido Allan Kardec desenvolveu, buscando facilitar-nos o entendimento, ainda que seja complicado. Mas com os estudos vai se tornando possível esse entendimento, Senhor. A dedicação, o debruçar-se sobre os livros. Mestre, se conosco, nos ajuda a compreender-te, compreender teus ensinamentos cada vez mais. Permita-nos alcançar o entendimento, ajuda-nos a alcançar esse entendimento, melhor dizendo, de forma que possa se tornar sentimento e assim se tornar virtude através de nossas atitudes, de nossas ações. Se conosco, Senhor, porque fracos ainda somos. Não conseguimos ainda lutar contra nós mesmos, nos libertar da matéria que nos comanda, que permitimos que nos comandasse. E agora está tão difícil para nos libertarmos disso. E aos poucos entendemos que é isso a principal causa de muitos dos nossos sofrimentos, Senhor. Que possas, por tua misericórdia, Mestre, por acréscimo de misericórdia, com a permissão de Deus, nosso Pai, permitir a aproximação de nossos guardiães e agora fazer um trabalho de limpar-nos, eliminar, sugar de nós, retirar de nós essa nuvem de fluidos causadas por nossos pensamentos da tristeza, da mágoa, da insegurança, da preocupação, dos pequenos ódios, das irritações diárias, dos medos, dos anseios, das ansiedades. Que essa nuvem, Mestre, possa, por misericórdia, por acréscimo de misericórdia, ser retirada, dissipada de cada um de nós agora, nesse momento. Nos permitindo nos sentir mais leves, mais confortáveis, mais confiantes, mais corajosos, mais firmes em nossos objetivos e permitindo perceber cada vez mais e cada vez mais nitidamente a presença de nossos queridos anjos da guarda ao nosso lado. Muito obrigado, Mestre, por mais uma noite de estudos, desse encontro fraterno, em que aprendemos uns com os outros, que nos incentivamos e motivamos uns aos outros a estudar, a te compreender. Graças, Senhor. Sê conosco, ampara nossa família, nossos lares, abençoa. Abençoa nossos empregos, os lugares onde trabalhamos, aqueles que trabalham conosco, colegas de trabalho, chefes ou subordinados, conforme o cargo de cada um. Inspira-nos cada vez mais para que possamos, em nosso trabalho, também sermos caridosos, possamos cumprir com aquilo pelo qual fomos contratados. Que alguém acreditou em nós. Sê conosco, Senhor. Abençoa cada um dos corações que são beneficiados de alguma forma através do nosso esforço no nosso emprego. Ajuda-nos a serenar nossas mentes e corações. E que a tua paz
encontre e faça morada em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Muito É isso bem. aí. A gente se vê semana que vem de novo, sem falta. Um grande abraço a todos. Isso aí. Fiquem com Deus. Até mais.